Pessoal, a gente vai continuar então estudando ali sobre o livro de Gálatas, né? Eu tive aí com vocês há 2 semanas, né? A gente falando ali do capítulo 3 ainda. A gente já está aí indo já para o finalzinho do livro de Gálatas. Agora a última parte do capítulo 4, ali do versículo 19 até o versículo 31. Então vamos fazer então a leitura completa desse trecho, de todos esses versículos aqui de 19 até o 31, e depois a gente vai ali destrinchando ali algumas partes ali que são as mais importantes aqui desse texto da carta de Paulo aos Gálatas. No versículo 19, então, diz assim: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É importante a gente destacar que Paulo usa o exemplo de Sara e Agar apenas como uma ilustração. Ele mesmo deixa isso bem claro. Tá? E por que ele usa essa ilustração que para o povo era uma ilustração tão importante, né? E um fato muito importante? Primeiro que Abraão é um patriarca. Abraão era e é considerado, né, e tinha a promessa de ser um pai de nações, um pai de multidões. E Abraão a gente vê ali a partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente vê Abraão sendo conduzido por Deus em algumas situações em que ele acaba sendo homem, né, tomando algumas atitudes ali que iam ao contrário daquilo que Deus tinha planejado para ele. Abraão, ele mente, ele trapaceia, ele tenta promover aquela situação que era uma promessa de Deus para a vida dele, ele tenta promover aquilo com a própria mão dele, com o próprio esforço, e é exatamente nesse momento que Paulo usa essa ilustração, lembrando o povo sobre a diferença entre os filhos naturais e os filhos espirituais, os filhos da promessa. E aqui é interessante a gente olhar, primeiro, lá no versículo 19 ainda, na segunda parte, Paulo diz assim: até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Aqui ele ressalta a importância de que nós precisamos dar liberdade para que Cristo ele seja formado dentro do nosso coração. Não que Cristo dependa da nossa permissão para habitar em nós, mas porque nós precisamos crescer com Cristo
e ter a nossa fé fortalecida através do fato de que Jesus ele habita em nós através do seu Espírito, mas isso só acontece quando nós entendemos que a nossa salvação e justificação ela vem pela fé em Cristo e não pelo aquilo que a gente consegue fazer com a nossa própria mão. Então Paulo ele é muito duro aqui de novo com o povo de Gálatas, e ele diz que ele estava sentindo dores como de parto, né? Eu nunca senti dor de parto, tá? Mas eu senti dor de apêndice, que dizem que é igual. É bem doído. E eu fico imaginando alguém que chegou ao ponto de sentir uma dor assim, que se assemelha a uma dor de parto, uma dor espiritual, você olhando para alguém que você conduziu até Jesus e aquela pessoa está sendo corrompida por ideias, como a gente já viu nos capítulos anteriores, que eram totalmente contrárias àquilo que Jesus se propôs a fazer na cruz. E é importante a gente levantar alguns pontos aqui. Paulo, ele basicamente está convidando o povo a responder a seguinte pergunta: vocês são filhos da graça ou são filhos naturais? São filhos das obras? Vocês são salvos? A justificação que eu preguei para vocês até agora, ela se dá pela fé em Jesus ou pelas próprias obras? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de receber uma ligação do pessoal da LBV. Já receberam uma ligação? Já. Vira e mexe, eu estou recebendo ligação do pessoal da LBV, da Legião da Boa Vontade. E o pessoal da Legião da Boa Vontade, assim, se tu disser que não quer ajudar naquele momento, nossa, mas eles te fazem sentir constrangido, assim, de tipo, nossa, mas como é que você não consegue doar R$10 para uma causa tão nobre e importante, né? Porque eles têm aquilo como um meio para atingir a salvação, né? Então, quanto mais você é bom, quanto mais você é doador, mais você se torna merecedor da salvação. Então, praticamente é como se você estivesse comprando um lotezinho ali no céu, né? E a gente já viu histórias se repetindo ao longo da trajetória da humanidade, em que religiões, seitas, pregam exatamente isso, né? De que você tem o direito de comprar o perdão, comprar a tua salvação, comprar uma indulgência, né, para que você seja justificado, e não somente crer que Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para justificar você, para tornar você justo, né? Então Paulo ele utiliza ali então esse questionamento, né, repetidas vezes para o povo de Gálatas, dizendo: vocês afinal de contas foram salvos pela graça ou pelas obras, né? Então ele usa aqui essa ilustração de Sara e Agar. A gente conhece bem a história, mas eu queria recapitular um pouco. Deus ele tinha prometido para Abraão que ele seria um pai de uma nação inteira, que muitas pessoas nasceriam através do casamento de Abraão com sua esposa. E só que Sara era já idosa, Abraão também. Os dois olharam um para o outro, os dois riram e falaram: é impossível eu gerar filhos agora, né? A gente hoje tem uma noção de que uma mulher, quando passa dos 40, 45 anos, ela tem uma probabilidade muito grande de não conseguir ter filhos, porque o corpo vai mudando, enfim, se torna uma gravidez de risco. Imagina alguém que já está beirando quase os 100 anos, né, pensando em ter filhos e recebendo uma promessa de Deus dizendo: você vai ser um pai de uma nação muito grande. E eles então duvidam daquela promessa. Então eles vão no quebra-galho, né? Então Sara diz para Abraão o seguinte: olha, eu sei que eu não vou ter filhos, porque eu já estou muito velha, então vamos usar aqui a nossa serva Agar. Então a gente vai fazer um atalho ali, né? Vamos quebrar o galho de Deus aqui, vamos ajudar ele, tá? Então a gente vai ter um filho. E eles têm um filho ali. Agar dá à luz então a Ismael, que é um filho que nasceu de uma serva, de uma escrava. E logo em seguida Sara, então, apesar de ter duvidado, né, ela tem um filho com Abraão,
e esse filho vai se chamar Isaac. Paulo ele traz essa ilustração lembrando o povo do seguinte, por que ele usa, primeiro, por que ele usa essa ilustração de Sara e Agar? Por que ele fala de duas alianças? Tá? A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que Paulo está confrontando algumas ideias que estão surgindo ali dentro no meio do povo de Gálatas, e está tentando levar o povo de Gálatas para se judaizar, para serem conduzidos a um pensamento de que a mudança de comportamento, de postura deles, ou de uma adesão a um conceito cultural, né, como a circuncisão, alguns hábitos judaicos, isso levaria eles à salvação. E Paulo está dizendo, não é nada disso. E se vocês acreditarem nisso, vocês vão estar renegando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Vocês vão estar dizendo que o sacrifício de Jesus foi inválido. E ele diz para eles o seguinte, olha, o filho da graça, que é Isaac, ele já nasceu livre. E ele vai habitar na Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial, ela não tem padrão de comportamento, ela não tem padrão cultural, porque ela é uma cidade santa que será habitada por aqueles que são espirituais, aqueles que são salvos pela graça. E de nada a gente pode fazer para que mude a opinião de Deus em relação a nós e nos torne santos, justificados para habitar essa Jerusalém celestial. E ele fala, então, dos filhos da carne, comparados a Ismael, filho de Agar, que são habitantes de uma Jerusalém terrena. E ele fala, inclusive, que esses filhos das obras, filhos dessa Jerusalém terrena, são corrompidos e são perseguidores, são religiosos. E os religiosos perseguem aqueles que são espirituais. E a gente vê de novo Paulo aqui sendo muito enfático, dizendo que, destacando, né, que nós somos filhos da promessa. E aqui ele não está dizendo que a lei não serve de nada. Ele está apenas dizendo que a lei ela não tem mais o papel condenatório para mostrar para o povo de que, olha, vocês não merecem ou vocês não terão acesso à eternidade porque vocês não estão cumprindo a lei. A lei, ele deixa muito claro que a lei ela tem o papel de nos mostrar o quanto nós somos pecadores e somos totalmente dependentes da graça de Deus. A lei ela serve para isso. Ele está lembrando o povo dizendo o seguinte, olha, Deus não estabeleceu a lei para que ela fosse o canal de salvação, para que ela fosse o meio pelo qual nós fôssemos salvos. Ele está dizendo, a lei serve apenas para mostrar o quanto você é pecador. E ele está dizendo aqui o seguinte, por que ele usa, é importante a gente olhar essa ilustração que Paulo ele fala dessas duas alianças, tá? Por que a lei surgiu? Ele fala aqui, lá no versículo 21, e lá no versículo 24, ele diz, isto é usado aqui como ilustração, estas duas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Essa aliança que foi gerada no Monte Sinai, a gente precisa lembrar o seguinte, o povo tinha passado alguns anos escravizado lá no Egito, o povo é liberto, Deus ele vai conduzindo o povo pelo deserto, e Deus ele percebe, já sabia disso, que o povo não seria conduzido com palavras dóceis. Imagina uma pessoa que viveu no cativeiro como escravo durante anos, vivendo sob o rigor da lei do povo egípcio, sendo castigado, e aquele povo sai, então, tanto que muitos ali questionam, então, Moisés, dizendo, Moisés, por que a gente não volta para o Egito, já que lá a gente tinha o que comer, a gente tinha onde morar, a gente tinha trabalho, e agora a gente está aqui vagando pelo deserto, vivendo, sabe lá quando a gente vai poder comer, beber, dormir em algum lugar seguro, vivendo totalmente à mercê da vontade de Deus, e era exatamente ali que Deus queria que o povo tivesse.
Então, ali no Monte Sinai, Deus ele vai e estabelece a lei mosaica ali. Então, vem os mandamentos ali para que... E aí, Deus ele não fala para o povo dizendo, olha, seria bom que você não traísse a sua esposa. Seria bom que você não matasse. Seria bom que você obedecesse aquilo que eu estou dizendo para vocês. Não, ele diz, não matarás, não adulterarás. Ele vem com uma lei muito firme, dizendo para o povo o seguinte, olha, eu estou estabelecendo uma lei que vai servir de chicote para vocês, não para castigá-los, mas sim para discipliná-los, para mostrar para vocês o que não é correto e o que afasta vocês da minha vontade. Então, Deus estabelece a lei. A lei, então, ela foi estabelecida, foi criada para colocar o povo nos trilhos, para mostrar qual era o padrão correto diante de Deus. E ele destaca o aspecto, a lei ela serve para destacar o papel condenatório do pecado, o quanto o pecado nos condena ao inferno, quanto o pecado ele nos afasta de Deus, quanto o pecado ele faz com que nós não nos tornemos merecedores da salvação. Então, é importante a gente lembrar que Deus ele sempre teve o mesmo plano de salvação. Ele não mudou porque o povo pediu, ele não mudou porque a minha opinião é diferente. O plano de salvação de Deus ele não muda se eu sou arminiano, calvinista, se eu sou batista, se eu sou presbiteriano, se eu sou assembleano. O plano de salvação de Deus ele é o mesmo. E o plano sempre foi conduzir a humanidade para que tivesse um encontro genuíno com ele através da graça dele e não através das obras. Porque senão seria muito fácil. Imagina só se a gente tem um manual de instruções ali dizendo se você seguir esse passo a passo, você vai chegar até o final e vai ganhar. É como se a gente estivesse jogando um jogo de tabuleiro. Então a gente começa a nossa vida jogando ali o banco imobiliário, por exemplo, e você tem algum dinheiro em caixa e você vai apostando, vai comprando território e tal, e no final das contas você ganhou, bacana, ganhei minha salvação porque eu fui inteligente, porque eu tive uma boa percepção da realidade, olhei o que tinha de oportunidades e tal, então ganhei a minha salvação por minha conta própria. Paulo está deixando muito claro para o povo, dizendo, o plano de salvação de Deus é que você seja salvo mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo como único, suficiente, salvador, intermediador entre a humanidade e Deus. E é interessante a gente olhar aqui, eu queria sair um pouquinho aqui de Gálatas, falar sobre 2 versículos que tem em Romanos capítulo 3, versículo 20 e 21. Romanos capítulo 3, versículo 20 e 21. Eu vou pedir para que vocês abram aí também. Romanos 3, versículo 20 e 21. O versículo 20 diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E depois no 21 ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Lá no versículo 20, que a gente leu agora, ele diz, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Se eu pudesse resumir tudo que Paulo falou para o povo de Gálatas aqui, nessa última parte do capítulo que a gente acabou de ler, eu podia dizer o seguinte, que a lei ela é como um espelho. Ela nos mostra o quanto a gente está sujo pelo pecado, mas ela não serve para nos limpar do pecado. Então, se alguém está com o rosto sujo, olha no espelho e esfrega a cara no espelho, você vai sair com a cara limpa? Não vai. Você vai só espalhar a sujeira e vai sujar o espelho também. Agora, quando
você entende que a lei, como um espelho, ela te mostra que você é pecador e que você precisa ser justificado, que você precisa ser limpo, e quem limpa é a água da vida, que é Jesus, aí sim, você tem a sua vida purificada, você é justificado, você é regenerado, você tem uma nova vida em Jesus, e aí você coloca a lei no papel correto dela. Paulo, ele não é contra a lei, ele não fala contra a lei, ele não diz que a lei não serve para nada. Ele só coloca a lei no devido lugar, que é de ser como um farol apontando, dizendo, olha, você precisa chegar até esse lugar, mas, para isso, eu vou te conduzir para a salvação que está não em mim, não na lei, mas em Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, então, pessoal. Obrigado aí por me ouvirem esse tempinho. Espero ter contribuído.